a não ser quando vier o que é perfeito, quando Jesus voltar. Antes disso, o que eu posso fazer é trazer essa organização para a minha vida particular, para o ambiente coletivo, talvez um micro ou um médio ambiente coletivo, onde eu consiga trazer a organização do céu, a obediência do céu, a alegria do céu, a ordem do céu, e aí então minha família começa a viver um pedaço do céu, meu casamento começa a viver um pedaço do céu, meus negócios começam a ver um pedaço do céu, e a minha vida começa a ser vista, avaliada como uma prévia de alguém que está montando toda uma estrutura aqui para um dia morar no céu. Não faz sentido algum alguém que serve a Deus, que pretende obedecê-lo, viver uma vida tão desajustada, tão desregrada. Precisamos desmistificar essas duas extremidades, da riqueza e da miséria. Precisamos chamar as pessoas para o equilíbrio, desmistificar essa visão de que se eu tenho dinheiro, eu não posso ter Deus, e para eu ter Deus, eu não posso ter dinheiro. Amadurecer e entender que não há vida, que não há um entendimento maduro de alguém que acredita que uma sociedade consiga se estabelecer de forma sólida e concreta, sem desnível social. Isso é impossível. O desnível social é algo que faz parte da composição da sociedade. Vamos imaginar que estivéssemos num ambiente onde estamos dizendo que todo mundo que recebe Jesus vai ficar milionário. Eu pergunto a você, seu pneu fura, cadê o borracheiro? Está onde? Está em Dubai. A menina que faz o lanche no McDonald's está nadando com tubarões em Cancún. Então o que nós precisamos entender é que Deus preparou uma vida onde cada um de nós temos a nossa métrica, e isso é importantíssimo entender. Quando nós olharmos para os 2 capítulos primeiros da Bíblia, ali nós vamos aprender em Deus, como aquele que antes de ter o filho estabelece o sistema, o ambiente, a organização. Eu tenho falado disso o tempo inteiro para vocês, e hoje eu quero falar de generosidade, um dos ingredientes extraordinários da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia não tem problema nenhum com o enriquecimento individual, com o crescimento individual, mas seu foco sempre foi o coletivo. As pessoas que se tornaram grandes são aquelas que conseguiram mudar a vida do maior número de pessoas. Você acha que o nome de Jesus é posto na Bíblia como o maior nome, o nome mais poderoso, sem igual? Você acha que é à toa que a história é contada antes dele e depois dele? Não. O ser humano tem um problema. Que ser humano? Todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. Você vai fazer seus cursos aí, hoje, no ambiente do coach, vão dizer que você precisa conhecer a dor das pessoas para criar um serviço, ou para criar um produto para que você enriqueça. Descubra a dor das pessoas. Alguém descobriu a dor de não conseguir um táxi na Califórnia e se juntou com outras e criaram o Uber. A dor era tão grande que não era apenas da Califórnia, que isso atingiu basicamente o mundo inteiro. Quando Jesus se torna o maior nome, é porque ele se torna um sacerdote e uma oferta simultaneamente. E o que ele veio fazer? Resolver um problema de todos. Por isso que o nome dele é maior do que todos.
É importante você entender isso. Enquanto a sua vida estiver focada apenas em você, o que nós queremos com uma igreja dessa aqui em Xerém? O que nós queremos com o projeto Recomeçar? Mudar a vida do maior número de pessoas. Fazer com que pessoas recomecem de uma forma assertiva. Muitos daqueles que trabalham para que isso aconteça têm sua vida totalmente organizada e poderia estar quietinho dentro da sua casa, satisfeito, porque aprendeu a lidar com as escolhas, com o livre-arbítrio. Todos aqueles que gerenciam bem sua vida, eles amam o livre-arbítrio, mas todos aqueles que gerenciam mal sua vida, acham que Deus deveria agir de outra forma, mas são suas escolhas. E dentre elas eu falei sobre tantas coisas, mas hoje eu quero falar rapidinho. Esse culto, né, ele tem que terminar aqui 7h15. Então, rapidinho para você entender. Generosidade é o tema. Pastor, o que é ser generoso? Eu fiz uma coisa bem simples, vocês sabem como eu sou. Ser generoso é conseguir obter prazer através da vantagem do outro. O generoso é aquele que ele fica feliz, ele se alimenta de ver o outro bem, de oferecer ao outro uma vantagem, de ver o outro feliz. Quando? Sempre. Se você, para ser generoso, você precisa ter dinheiro, você não é generoso, você só vai estar generoso. Porque se você perder a condição financeira, você deixa de ser generoso. Quando você é generoso, você reparte o muito que tem ou o pouco que tem. Porque o generoso, ele é generoso. Se ele tiver meio prato de sopa, ele ainda divide com mais 2. Porque a generosidade está nele. O generoso, ele pode estar numa posição confortável ou não, que ele é generoso. O generoso é aquele que vai fazer algo e pode levar vantagem com aquela generosidade ou não. E ele vai fazer do mesmo jeito. Porque tem gente que só é generoso com gente que pode retribuí-lo. Isso não é generosidade. Quando nós olhamos para isso, nós descobrimos que com quem eu vou ser generoso? Com quem eu conheço e com quem eu não conheço, independente da medida. Por isso que às vezes nós falamos algo que a maioria das pessoas às vezes não tem noção do resultado. Por que você não levanta todo dia de manhã e compra 5 pãezinhos 2 vezes na semana e bate na casa de alguém que você sabe que não tem uma condição tão legal e dá para ela? Isso faria tanta diferença na sua vida, sim ou não? Isso, só se você for generoso. Porque se não for, não tem impacto na sua vida. Melhorar a vida dos outros é a nossa missão. É preparar pessoas para viverem uma vida extraordinária aqui na terra. Uma vida sensacional aqui e depois ir para o céu. Não há permuta na Bíblia, é graça. Graça é um favor que você não merece, não adianta. Todas as vezes que você encontra com Jesus, se você encontrar com Jesus de verdade, aprenda uma coisa: todas as outras pessoas desaparecem no momento do encontro. Porque Jesus faz com que você veja você mesmo. E quando você olha para você, você descobre que agora, olhando para você de uma forma nítida, mostrada por aquele que te criou, você descobre que você não tem autoridade para criticar ninguém. E aí você consegue se ver como igual ou pior. Porque o apóstolo Paulo diz que dos pecadores, ele se via como o pior. Quando nós nos colocamos nesse posicionamento, perdemos o direito de criticar os outros. Por isso, todas as vezes, isso eu falo de mim, e já falei isso aqui na igreja, todas as vezes que eu me pego falando mal dos outros, eu sei que eu estou perto do diabo. Todas as vezes que eu me vejo falando bem dos outros, eu sei que eu estou perto de Deus. Se eu estou falando bem dos outros, ah, pastor, mas tem muita gente ruim. Aliás, eu tenho descoberto que não tem gente ruim, não. E nem errada. Todo mundo é certo, só pode estar no lugar errado. Todas as pessoas me parece que têm o seu lugar na sua vida. Talvez não tão perto. Talvez não tão na tua intimidade. Eu tenho descoberto isso, eu nunca parei para pensar. A gente chega com a vida, 50, 60 anos, alguém diz assim: ah, eu tenho poucos amigos.
Eu não concordo, não. De um tempo para cá eu passei a pensar nisso. Como é que você vive 50 anos e tem um amigo só? Tu é ruim pra caramba. Um cara com 50 anos, ele tem que ter pelo menos de 10 a 15 amigos. Pode não ser no mesmo nível. É isso que é legal, porque senão você coloca a pessoa no lugar errado. Eu tenho amigo que viaja comigo, gente boa para viajar. Para ir na minha casa não vai nada. Eu tenho amigo que vai na minha casa, mas não viaja comigo. A mulher é preguiçosa. A mulher dele não divide o serviço com a minha quando vai viajar. Entendeu? Não quer rachar a despesa. Eu tenho amigo que eu conto meu segredo, mas não empresto dinheiro. Eu tenho amigo que eu empresto dinheiro, mas segredo. Mas de jeito nenhum. Porque conta para todo mundo. E aí eu descobri que todo mundo cabe, é só achar a gaveta. É só achar o ambiente. Por isso que nós estamos tão doentes, porque ninguém quer se relacionar mais com gente. Bicho agora. Eu tenho repetido isso o tempo inteiro. Bicho, tem gente criando bicho e pior. Botamos o nome de gente em bicho. A moça falou comigo, o Antônio. Eu falei, Antônio? Quem é o Antônio? Ela falou, meu cão. Eu falei, seu cachorro chama Antônio? Falei, gente. Ela falou, pastor, o senhor não está entendendo. Meu cachorro só falta... Meu cachorro parece... Aí eu falei para ela, falei, Rocha, desculpa com todo respeito. Seu cachorro não parece gente. E provavelmente ele sabe que não é gente. Quem esqueceu que é gente é você. Porque quando você bota um cachorro para dormir contigo, às vezes o cachorro nem quer, ele só fica porque costumou. Ele nem gosta do seu cheiro, ele não gosta. Certo? Ou seja, não é o bicho que está parecendo com gente, é a gente que está parecendo com bicho. E Jesus está para voltar. Se é que não já voltou e deixou a gente. Se cuidar que você pode estar rindo de você. Não, é importante você entender isso. Certo? Eu brinco que de gato eu não gosto. Eu respeito quem gosta de gato, porque gato não gosta da gente. Não gosta, não. Fala sério. O carinho que o gato faz no pé da mesa, ele faz na sua canela. Você abre a porta para um cachorro sair, ele sai na hora. Você abre para um gato, abre a porta para um gato e vê a postura do gato. Ele olha para tu e pensa, olha o que eu quiser, eu saio. Não pedi para você abrir. Você conhece um gato que morreu num assalto? Não, porque o gato não reage. O cachorro já morreu, o gato está lá, levanta a mão e diz, se deixar o saco, está agradecido. Não, na verdade, só me deixa, não é nada meu aqui. Há um tempo atrás eu fui tomar um café com uma moça, vou falar um dia não, que é perto que o pessoal conhece. Lugar pequeno tem disso. E ela então, ela chamou o nome que eu achava ser uma menina. Entrou um frango pela porta da cozinha. Eu estava com uma xícarazinha de café, Lu, e aí entrou um franguinho da pescoço pelado. Nunca na minha vida eu já vi chamar o frango. Mas chamar o nome de uma pessoa e vi um frango, eu achei extraordinário. Pois bem, aí ela olhou para mim e disse, pastor, é linda, não? E ela, pensa numa franguinha bonitinha, dava até pena de matar. Só que o pior estava para vir. Ela olhou para a frango, pastor, é linda? Eu falei, linda. Ela falou, sim, é minha filha. Quando ela falou, a minha filha, aí a cabeça do comediante, ela abriu, Daniel. Ela abriu. Eu falei, essa dona bota ovo, não é possível. O que é? Não, pare, olhe para mim. O que eu quero que você entenda é que tem gente que está tão decepcionado em viver com gente, falta de habilidade. Quem começa achando que todo mundo é bom, termina achando que todo mundo é ruim. E todo mundo cabe na sua vida. É só você saber o nível. Os mais próximos, os médios, distante, a turma do sol, o buraco negro. Você está entendendo? Tem gente que vai ficar bem distante, mas cabe.
E é por isso que muitas pessoas azedam seu coração e não conseguem mais ser generosas. Preste atenção nos textos que eu vou mostrar para você agora. Coloque para mim, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, verso 3. Olha a posição que esse camarada toma, que eu acho que vale a pena. E disse o rei Davi: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Preste atenção, porque não é à toa que Davi é grande, ele só não é perfeito. Você nunca vai ver a Bíblia escondendo o defeito de ninguém. Abraão é o pai da fé, mas fica com medo de matá-lo e mente, certo? Para o rei do Egito, para resguardar sua vida. Você vai olhar para Noé, encheu a cara e ficou pelado. A Bíblia não podia deixar isso para lá. Você pega o Salomão, foi um camarada que, para ter paz no seu reino, casou com a filha de seus inimigos e trouxe a idolatria. Deus nunca teve preocupação de esconder a deficiência do ser humano, mas sempre de ressaltar, certo, a sua perfeição. Quando Davi erra e mata Urias e se casa com a mulher dele, Deus diz: Davi, ninguém vai falar mal de mim por sua causa. Se você não tem apreço pelo seu nome, eu tenho pelo meu. Então ninguém vai falar que eu sou conivente com você. Seu filho vai morrer, aquilo que você fez em oculto vão fazer em praça pública. A espada jamais vai se apartar da sua casa. Então Deus, Ele sempre mostrou os grandes, como Davi, porque esse camarada, ele é grande, ele é rei. Porém ainda há da linhagem do rei Saul alguém vivo. Isso compromete seriamente a posição de Davi. Porque se Saul era rei e ele morreu, seu filho ou neto tem direito ao trono. Davi, então, reinando numa posição célebre, ele é um camarada extraordinário. Ele pergunta: não há ninguém da casa de Saul para que eu use com eles de benevolência? Que história é essa, cara? De tratar bem um camarada que é um camarada que tem direito ao lugar onde você está? Que história é essa? Descubra quem é parente do rei e mate todos esses caras. Porque senão ele arruma um correligionário e já está montando uma revolta no seu reino, dizendo que tem direito. Mas muito mais do que generosidade, o que Davi tem é entendimento. Davi sabe que se o leão não o matou, foi porque Deus era com ele. Se o urso não o matou, foi porque Deus era com ele. Se o gigante não o matou, era porque Deus era com ele. Se Saul, na época que era rei, não o matou, é porque Deus era com ele. Então ele sabe que se Deus o colocou no trono, só Deus o tira de lá. É importante. Hoje nós temos um dos homens mais importantes, talvez da nossa nação, aqui conosco. Ele já chegou, uma autoridade numa das áreas mais importantes de qualquer nação do mundo, a saúde. E que precisa de conexões, inevitavelmente. Mas as maiores conexões que temos, elas são no céu, estão nos céus. Ainda que precisamos de muitas na terra. Davi, o que ele está dizendo aqui é: eu vou achar alguém da casa de Saul e vou pegar esse indivíduo da casa de Saul e vou trazê-lo para comer na minha mesa. Ao invés de matá-lo, eu vou abençoar. Esse cara tem que ser grande. Todas as vezes que você vê alguém pequeno, ele pode estar numa posição alta, mas se ele segurar alguém para que esse alguém não cresça, ele também tem que estar embaixo para segurar. Uma das maiores virtudes de alguém que é grande é gostar de ver as pessoas que estão ao seu redor crescer. Essa é a grande verdade. Davi olha e ele diz:
tem alguém, e aí alguém diz, provavelmente, quem está dizendo, talvez pense até que Davi vai matá-lo. Mas quando ele diz, olha, ainda tem um rapaz, que durante a fuga, na morte de Saul e de Jonatas, para não morrer, a mulher que cuidava dele, sai correndo com o garoto, e ela tropeça, o menino cai no chão, e ele então sofre um acidente e fica paralisado. O nome dele é Mefibosete, ele é neto de Saul, filho de Jonatas. Mas presta atenção o que Davi diz, ainda há, não, volta lá, não há, é uma pergunta, não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência de quem? De Davi? Não, de Deus. Davi é alguém que está numa posição extraordinária, mas ainda consegue dar uma olhada para quem não está. É muito importante nós entendermos isso. O generoso, ele é generoso em todos os ambientes. Se você, para ser fiel, você precisa ficar rico primeiro, isso não é fidelidade. Se para você fazer o bem para alguém, você precisa que esse alguém te faça o bem primeiro, isso só significa que você só consegue viver por reciprocidade, dando àquele que te dá. Eu nunca vi uma das frases mais ignorantes que eu já vi na minha vida, né? É a frase de alguns carros: a minha educação depende, nunca minha educação pode depender da sua, nunca minha fidelidade pode depender da sua. Não, que história é essa? Todas as vezes que alguém faz o mal a você, e você se torna uma pessoa má, esse alguém não é seu inimigo, ele é seu discipulador. Essa é a grande verdade, nós precisamos sobreviver a tudo isso. O avô desse garoto aqui, tentou matar Davi 2 vezes, perseguiu Davi. Foi uma situação extremamente difícil. Davi assume o trono, se estabelece, conquista, se fortalece, enriquece, monta a sua estrutura e diz: há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa ser generoso para com ele? E se você ler essa história um pouquinho mais à frente, vai ver que Mefibosete pôde provar da generosidade de um homem grande, forte, poderoso e valente, mas sensível, que ouvia a voz de Deus. Que essa seja a nossa vida. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos lá? Neemias capítulo 1, verso 4. Neemias 1, 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Verso 5. E disse: ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração de teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel. Preste atenção. Neemias, o copeiro de Artaxerxes, o rei da Pérsia, segundo maior império que já governou a terra, perdendo apenas para o babilônico de Nabucodonosor. Foi esse império que o destituiu. Quando nós olhamos para esse ambiente, nós descobrimos algo extraordinário. Quem é Neemias? Ele é o copeiro, um conselheiro, alguém muito próximo do rei. E nesse ambiente, ele tem todas as vantagens possíveis. Mas quando chega alguém vindo de Jerusalém, ele pergunta: como é que estão as coisas lá? Ele disse: olha, lá as coisas não estão boas, Neemias. As portas estão quebradas, os muros estão derrubados, tacaram fogo, nosso povo está numa situação lastimável. Aí ele disse: aí eu sentei, chorei, jejuei, fui falar com Deus e montei uma estratégia para fazer uma viagem dali até lá e mudar a história daquele povo. Generosidade coletiva. Quando nós olhamos anteriormente, vemos Davi estabelecendo a generosidade individual, porque às vezes o que dá para você é ajudar um vizinho, é ajudar um mendigo,
é ajudar um necessitado, é ajudar um casal que está se separando, é ajudar alguém com pouco recurso que você tem. Quero usar o exemplo de Davi, mesmo sendo rico. Aquela ajuda pequena, mas que faz a diferença na vida de uma pessoa. Mas talvez você possa fazer a diferença para um grupo de pessoas, para um asilo, porque você sabe contar histórias, para uma casa de recuperação. Você pode doar um pouco do seu tempo. Quando nós olhamos para esse exemplo, o que nós estamos vendo é um camarada que está numa situação extremamente agradável. Mas naquele ambiente, ele é generoso. E o generoso, ele não consegue ser feliz se alguém estiver sofrendo. É isso. E é isso que ele faz. Esse camarada, ele faz uma viagem, reconstrói os muros, enfrenta os obstáculos para mudar a vida dos outros. Me perdoe o que eu vou falar, mas muitos de nós, se não prestarmos atenção, cruzamos aquelas portas olhando só para o nosso umbigo. É o meu casamento, é a minha dívida, é a minha saúde, é o meu problema, é a minha casa, é o que eu estou querendo, é o que eu estou querendo, e o outro é que se dane, é cada um por si e Deus por todos. Até os mosqueteiros estão melhor que a gente. Mudar a vida dos outros é a essência. Eu tenho que pular agora para usar o texto, porque eu ainda não comecei a pregar, eu começaria agora. Lucas 10, 25, eu vou ler e depois vocês pegam aí em casa. Eu ainda quero orar pelo ministro, tá certo? Quero agradecer, anunciei que o senhor vinha. Obrigado, Daniel, Wilton, Luciana. Que Deus abençoe, certo? É um prazer recebê-lo aqui. Na verdade, eu falei antes do senhor chegar, que a vinda do senhor aqui é um cumprimento de uma palavra profética que nós temos para a nossa igreja, que viriam para Xerém, pessoas que nunca viriam aqui, autoridades, e hoje nós temos o senhor aqui. Na verdade é simplesmente um cumprimento daquilo que Deus já faria. Então não vou nem agradecer o senhor por estar aqui, porque eu sei que foi Deus que mandou, certo? Tá bom? E eu sei que o senhor ouve a voz de Deus. Vamos lá, Lucas 10, 25, deixa eu ler bastante, vou falar pouquinho. Eis que levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Preste atenção, essa é a história que deve estar na boca de todo mundo, talvez não dos mais jovens, mas de quem está morrendo, ou pelo menos de todo crente. Vida eterna, vida eterna, gente, pensa num assunto sério, que a alma é a mais interessada, porque nós somos uma trindade. Quando nós olhamos para Deus, por que Deus criou tudo? Porque nós entendemos que, biblicamente, tudo que Deus cria, Ele assina. Ele assina tempo? Assina, porque foi Ele que criou. Então, o que é tempo? Presente, passado e futuro. Sim ou não? Isso. Quando nós vamos ver Ele criando a matéria, prótons, elétrons e nêutrons. Quando nós vamos ver os estados, sólido, líquido e gasoso. Quando nós vamos ver a música, vamos ver ritmo, tudo que você vai ver Deus assinando. E quando Ele fez você, Ele fez corpo, alma e espírito. Tem duas coisas que você não precisa se preocupar. O espírito, que vai voltar para Deus, ele é perfeito. E o corpo, que vai voltar para a terra. Mas é a alma, vida eterna. Não tem nada mais importante que isso. Por isso que a Bíblia começa dizendo: no princípio cria Deus céus e terra. Céus e terra, porque céu sempre primeiro, terra depois. A terra é importante, sim ou não? Sim ou não? Porque se não cuidar dela, ela acaba. Mas o céu sempre vem primeiro. Quando você se envolve no humanismo, principalmente ateísta, muda o jogo. Você até se preocupa com o céu, mas é primeiro, no princípio criou Deus, terra e céu. É a opinião dos outros que vale, é o posicionamento dos outros que vale, é assim que funciona. Esse camarada, me parece que há uma reunião, está todo mundo sentadinho, quando esse doutor da lei se levantou para interpelar Jesus sobre o assunto vida eterna. Preste atenção, vamos lá. Ele disse, volta para mim por favor, que eu me perdi. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Disse-lhe, olha só, e ele lhe disse: que está escrito na lei e como leis? Preste atenção, Jesus, além de não responder o que o cara perguntou, ainda pergunta em cima da pergunta do cara.
O que ele está perguntando? O que você sabe sobre vida eterna? E como é que se lê? Aí ele vai dizer o que ele sabe. Respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti. Isso, ele sabe, sim. Todas as vezes que você pergunta algo a alguém, provavelmente 3 finalidades você tem, principalmente básicas. Primeiro, você pergunta porque você não sabe, e você indaga a pessoa porque quer trazer o conhecimento dela para você. Segundo, você pergunta para comparar se o que você sabe está certo e quer mais uma fonte de avaliação. Ou terceiro, você quer envergonhar o indivíduo tendo a expectativa de que ele não saiba responder. Quando Jesus volta para ele, ele responde exatamente: vamos amar de todas as forças e ao próximo. Vamos ver o que Jesus disse. E disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverá. Jesus disse: rapaz, você está me perguntando algo que você já sabe. Esse dia uma mulher veio aqui falar comigo: pastor, meu marido me bateu, o que eu faço? Eu falei: não sei. Ela falou: o senhor não acha que eu devo denunciá-lo? Eu falei: eu não acho nada. Pô, pastor, mas ele bateu em mim. Bateu. Denuncio ou não denuncio? Não sei. Porque o que ela queria? Denunciar sim ou não? Claro que queria. Ela só queria que eu dissesse para ela denunciar, que ela denunciava, e quando o marido fosse falar com ela, ela ia falar o quê? O pastor mandou denunciar, eu nem queria. Aí, sabe quem ia estar pregando aqui? Uzia. Porque eu morri. Aqui, O que isso aqui demonstra? Que a maioria de nós já sabe o que precisa ser. Jesus disse para ele: cara, você acabou de me dizer, de me responder exatamente o que você me perguntou. Então Jesus diz: já que você sabe, vai e põe em... Porque uma coisa é saber. Mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Sabe disso? Nem emudeceu? Deixa eu trocar a pergunta para os homens. Homens, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Tu ama, miserável? Filho, honre seu. O filho honra. Todo mundo sabe o que precisa ser, mas ninguém faz. É isso que está, a conversa aqui é essa. Só que o assunto é mais profundo, porque é a vida eterna. Mas a regra é a mesma para a vida aqui na terra. Presta atenção. Jesus falou: vai lá e faz isso, que você viverá. Beleza, vamos embora? Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: quem é o meu? Pensa numa pessoa difícil de você identificar. O seu próximo. Por quê? Porque ele é todo mundo. Não tem seleção para próximo. Próximo é todo aquele que cruza seu caminho precisando de ajuda, de você. Ô gente, parme você, 99% das pessoas que me pedem ajuda não tem nada a ver com coisa material. Sabe o que eles querem? Nós temos um grupo de oração aqui, e eu que não boto tudo, porque todo dia eu recebo assim, mas é assim, Hoje eu botei 2 de manhã no aeroporto, a gente chega e fala: pastor, o que você quer, meu filho? Quero só oração, uma bênção, porque é isso que o povo quer. E você não pode ajudar? É porque não é sua prioridade. Essa é a grande verdade. O que Jesus está dizendo, agora para ele, ou melhor, volta lá nele. Ele pergunta: quem é o meu próximo? Como se ele tivesse. Aí Jesus vai contar a história que eu quero terminar com ela. Vamos lá? Respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Preste atenção. Imagine que Jerusalém é Petrópolis, e esse cara está indo para a refinaria Reduc, ok? Só para você entender, a nível geográfico, o que é Jerusalém. Por isso que todas as vezes que você vê Jerusalém, ou alguém está subindo ou está descendo. O texto está dizendo,
que um indivíduo, ele desce, ele está vindo de Jerusalém, ou seja, de Petrópolis para Caxias, certo? No caminho, aí, ele encontra os salteadores, tá certo? Que o espancam e deixam ele meio morto, só para você entender. Então está lá o cara meio morto, jogado. Vamos ver o que acontece que Jesus quer transmitir. Ocasionalmente, preste atenção, em algumas traduções Jesus está dizendo que quase sempre um cara vai passar por ali. Esse camarada é um sacerdote, ele também está descendo. Provavelmente é mais ou menos como aquelas cidades que para morar é muito caro e você usa uma cidade próxima como moradia. É mais ou menos Jerusalém e Jericó. Muitos trabalhavam em Jerusalém, mas usavam Jericó como uma cidade dormitório, porque era mais barato. O sacerdote, me parece, servia a Deus em Jerusalém, terminou seu turno, ele está descendo para dormir em casa, em Jericó. Por isso que é ocasionalmente. E o que ele vê? Ele vê o cara ferido. E o que ele faz? Nada. O sacerdote terminou seu turno da igreja, está tudo certinho, e está indo embora. Ele olha o indivíduo, e não tem generosidade, não tem misericórdia, não tem nada. Tem a fé, tem a Bíblia na mão, tem a canção na mente. O que não tem é vida. Não estou levando para a extremidade, temos que ter os dois. É só para você entender. Muito bem, vamos ver o que Jesus continua dizendo. De igual modo, então, igualzinho, agora também vem um levita, que também serve na casa do Senhor, um posicionamento talvez inferior um pouquinho ao sacerdote, ainda que todo sacerdote também fosse levita, ok? Mas ele também faz a mesma coisa, observa o indivíduo e deixa o indivíduo onde ele está. Não tem tempo para cuidar, talvez está cansado, tem recursos só para ele e não vai dividir. O que eles não sabem é que o que eles sabem na Bíblia, de ajudar o próximo, eles precisam entender quem é o próximo. In the haze of neon dreams, I wander through the night, lost in a sea of stars where your whispers take flight. Electrified emotions, they dance around my heart, in this digital garden where we never have to part. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You lost the rhythm in my mind. With the glow of city lights, our shadows intertwine in this kaleidoscope of love where the past and future align. With every step I take, I feel your presence strong, and this digital symphony where our hearts belong. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You lost the rhythm in my mind. And in silence between the beats, I find your voice. In the flicker of the lights, I see your choice. Together in this dream we'll never fade. In the echoes of our love, we'll always stay.